Bem-vindos ao Raio-X Sporting. Vamos conhecer os temas do programa de hoje. O Sporting anunciou hoje que a Comissão de Instrutores da Liga deduziu uma acusação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol contra Ruben Amorim por alegada fraude na inscrição do treinador. Em comunicado, os Leões falaram num dos episódios mais surreais da história do futebol português e garantem que não existe fundamento jurídico para a acusação em causa. Foi um fim de semana de arromba para o Sporting, com 2 medalhas de ouro conquistadas por Oriol Dongmo e Patrícia Mamona nos europeus de pista coberta e pela conquista da Taça de Portugal 26 anos depois pelo voleibol leonino. As modalidades do Sporting voltam a mostrar a sua força. No Raio-X Sporting analisamos os resultados alcançados em Torun, na Polónia, e em Santo Tirso. Faz esta segunda-feira um ano que o estádio José Alvalade recebeu pela última vez um jogo com adeptos nas bancadas. Numa altura em que já se olha para o regresso do público na próxima época, recordamos o ambiente de Alvalade e a falta que o 12º jogador faz à equipa de Ruben Amorim. Temas dominantes do Raio-X Sporting de hoje, mais uma vez com Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Boa noite, bem-vindo, Miguel. Boa noite. Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença, os três connosco a partir de casa, mais uma vez, à segunda-feira. Boa noite aos três e bem-vindos também a este Raio-X Sporting. Miguel, começando aqui por ti, temos, depois desta vitória do Sporting sobre o Santa Clara, o recorde de invencibilidade que foi batido e que pertencia à equipa de Manuel Fernandes, o Sporting de 1981-82, que tinha um tridente que ficou muito conhecido e que fez muita moça aos adversários, António Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes. Nesta equipa do Sporting, que tridente, que jogadores é que destacarias? Boa noite outra vez. Eu, mais do que um tridente, nesta equipa destacaria o valor do coletivo. Acho que, sinceramente, a máxima força ou o ponto máximo que esta equipa dá todos os fins de semana e em campo, obviamente tem grandes jogadores, mas eu acho que a sua maior força está no coletivo e não no valor de cada indivíduo. Manuel Fernandes, Laszlo Boloni disse numa entrevista recente ao jornal Record que tinham de acontecer coisas muito estranhas para que o Sporting não conseguisse atingir os seus objetivos, que eventualmente não conseguisse ser campeão nacional. Pergunto se hoje já começaram a acontecer essas coisas estranhas. O Laszlo Boloni teve 2 anos em Portugal, não foi? 2 anos, ao ver foram 2 anos. Mas se ele tivesse 20, 30, como eu estou, se calhar havia coisas muito mais estranhas do que esta. Mas esta, de facto, é estranhíssima. Mas os sportinguistas sabem que isto é para destabilizar e isto irá acontecer até o final da época, outras coisas irão aparecer. Pedro Azevedo, saiu nos últimos dias um comunicado do International Board com alterações às leis de jogo no futebol. Na prática, o que é que vai mudar no futebol? Sim, boa noite a todos. Antes de mais, André, em relação a estas alterações do International Board, neste momento temos 2 situações em que a equipa atacante pode ver um golo anulado por toque acidental da bola na mão. A primeira é quando, com esse toque acidental, o atacante introduz a bola diretamente na baliza adversária ou o faça na sequência imediata desse toque. A segunda é quando o atacante obtém golo de uma bola vinda de um colega de equipa em que acidentalmente a bola tocou na mão. O International Board vem agora alterar esta segunda situação, que deixa de constituir infração. De referir também que estas alterações só entram em vigor na próxima época. Muito bem, obrigado aos três pelas respostas prontas neste arranque do Raio-X Sporting. Começamos então mais um programa, temos diversos temas como habitual que vão dominar o programa de hoje e esta segunda-feira está a ser marcada por uma notícia diretamente relacionada com o Sporting e também por Ruben Amorim. Foi o próprio Sporting quem o anunciou em comunicado, uma acusação feita pela Associação Nacional de Treinadores relativamente a uma alegada fraude na inscrição de Ruben Amorim. Ora, essa acusação acabou por ter consequência por parte da Comissão de Instrutores da Liga de Portugal. Foi criado um processo precisamente na sequência dessa participação feita pela Associação Nacional de Treinadores
em março do ano passado. Entretanto, o presidente da Associação Nacional de Treinadores, José Pereira, já reagiu, dizendo que, ou remetendo explicações precisamente para o final deste processo, sem adiantar mais pormenores. No que toca ao comunicado do Sporting Clube de Portugal, acaba por contextualizar todo este processo, anunciando então esta participação feita em março de 2020, contra o Sporting e também contra Ruben Amorim, falando na existência de uma alegada fraude na inscrição do treinador e pretendendo ver Ruben Amorim condenado a uma sanção que pode ir de um período de 1 a 6 anos de suspensão de atividade. O Sporting diz que, e repete e reitera, que a disciplina desportiva nacional pretende condenar o treinador Ruben Amorim a esta sanção. Diz também que este processo e esta acusação constituem uma mancha reputacional indelével no desporto nacional, com repercussões internacionais e, para além de outros motivos que contradizem a tese vertida na acusação, a Sporting SAD realça que esta, ao que se julga saber, constitui a primeira acusação com este enquadramento e constituiria a primeira e única condenação desta natureza nas competições profissionais nacionais. O Sporting, enfim, com um comunicado que acaba por ser extenso, acaba também por dizer que só um corporativismo ultrapassado pode acreditar que um processo deste género promove e protege a classe de treinadores portugueses e só uma disciplina desportiva cega, no pior sentido, poderia entender ser de acolher esta sanção persecutória. Acaba também o Sporting, na parte final deste comunicado, que é diretamente dirigido aos sócios e adeptos do clube, acaba por assegurar a Sporting SAD que não existe qualquer fundamento jurídico que sustente a sanção proposta de 1 a 6 anos de suspensão. Reitera a total confiança na equipa técnica liderada por Ruben Amorim. Reitera também que a Sporting SAD se mantém fiel aos seus valores, dos quais nunca vai abdicar, e diz também que se mantém confiante na luta que tem levado a cabo pela construção de instituições fortes que permitam que a única força dominante no futebol português seja a da verdade desportiva. Miguel, começamos então por este tema. Se quiseres aqui também fazer um enquadramento desta notícia que não deixou de apanhar, acredito que o próprio Sporting de surpresa, mas também os adeptos do Sporting hoje ao lerem todas estas notícias. Eu acho que qualquer pessoa normal em Portugal terá sido surpreendida por uma associação, e agora falamos da Associação de Treinadores, mas seria a mesma coisa que a Associação de Canalizadores mover um processo contra um dos seus maiores canalizadores e um dos poentes máximos da canalização em Portugal. E por isso começa logo por ser incompreensível a partir da sua nascença. Mas eu acho que temos que voltar um ano e perceber aquilo que aconteceu em março de 2020. Ou seja, o Ruben Amorim foi apresentado, como todos se lembram, no dia 5 de março e no dia 13 de março a Associação Nacional de Treinadores de Futebol abriu já tinha queixado várias vezes publicamente, desta vez fez uma queixa formal pela primeira vez na sua história a um treinador, a um associado seu, e da última vez que eu fui ver, o nome da Associação Nacional de Treinadores de Futebol depois não continuava para treinadores de 4º nível. Acho que faz parte de todos os treinadores e daí reforçar esta ideia. Mas eu não sei se vocês já têm pronto o quadro que tem alguns exemplos para as pessoas perceberem no fundo do que é que nós estamos a falar. Sim, neste momento estamos a ver, portanto, a composição dos órgãos da Associação Nacional de Treinadores. A qualquer momento então poderemos ver as imagens e pedir também à realização então que pusesse no ar essas imagens de alguns exemplos de treinadores que estão ou estiveram, Miguel, na situação de Ruben Amorim. Sim, mas para mais uma vez, dando assim uns nomes de cabeça para o ar, estamos a falar de treinadores como o Paulo Bento, antes de ser selecionador nacional, o Paulo Fonseca, que agora está na Roma, o próprio Sérgio Conceição, na altura do Olhanense, o Jorge Costa, o Ruben Amorim, antes de chegar ao Sporting. Há um sem número de treinadores que já tinham passado por esta situação e, inclusivamente, a lei já tem os mecanismos próprios para se, não direi combater, mas para se viver com esta situação, ou seja, passando o treinador adjunto, ou tendo o treinador adjunto o direito, uma vez tem o 4º nível, tendo o direito de falar nas conferências de imprensa, etc, etc. E por isso, não é de todo inocente, diria eu, o facto de a Associação Nacional de Treinadores de Futebol se ter queixado perante um treinador do Sporting. Diria que essa parte não é inocente. Como também não é inocente
à altura em que o processo, ou pelo menos esta parte do processo, chega à sua conclusão, que é a dedução da acusação. Todas estas coisas têm o seu timing e nós temos que perceber que as nossas ações têm consequência na sociedade onde vivemos. E por isso, numa altura em que se fala inclusivamente de alegados interesses internacionais no treinador do Sporting, na altura em que o treinador do Sporting está à frente do campeonato, sendo a única equipa invencível do campeonato, fazendo uma campanha que está a ser elogiada por toda a gente, inclusivamente pelos seus pares, não acho incompreensível este processo e a natureza deste processo, volto a dizer. Pode-se aqui falar numa perseguição a Rubén Amorim? Eu não gosto muito dessas palavras porque lembram-me sempre outros tempos e por isso acho que não devemos entrar por aí. Agora, que há uma atração pelo Sporting e pelo Rubén Amorim, eu diria que sim, e muito grande. Porque, como digo, tendo tantos casos antigos, não tão antigos, de há 2 anos, do ano passado, até acho que desta época, e como digo, faz-me um bocadinho confusão que de repente seja o Rubén Amorim quando chega ao Sporting, ou seja, não foi o Rubén Amorim quando chegou ao Sporting de Braga, teve que chegar ao Sporting Clube de Portugal para em 8 dias a Associação Nacional de Treinadores de Futebol acordar para a vida. E isto faz um bocadinho confusão a quem anda deste lado, porque começamos a ver que há uma tendência, não é? E estas tendências é a tal dualidade de critérios que nos queixamos dentro de campo, pelos vistos também temos de nos queixar fora de campo. Falavas aí no timing, ou seja, no momento em que existe quase o que acaba por ser natural, face aos resultados que o Rubén Amorim tem apresentado, existe quase uma unanimidade nacional em torno de Rubén Amorim, neste momento em que o treinador, de facto, e saiu notícias da sua projeção internacional e de interesse de outros clubes internacionais em Rubén Amorim, sair agora esta notícia, sair agora o resultado também deste processo, acaba por não ser inocente esse timing? Porque faz sempre confusão. Porque é que estas associações não estão preocupadas, por exemplo, com o facto? O último curso de nível 4 em Portugal, se eu não estou em erro, tinha 30 vagas para 400 pessoas que se inscreveram. E isto sim deveria ser uma luta de uma associação do setor. Abrir possibilidades a existirem mais vagas, porque há muitos interessados, etc, etc. Fazer esta exclusão do talento de pessoas talentosas, como é o caso do Rubén Amorim, acho que um treinador, ainda para mais sem o tal curso, que já tem no seu currículo 2 taças da Liga, que está a fazer uma campanha histórica, independentemente de como acabe, o que o Rubén Amorim conseguiu em 22 jornadas pelo Sporting, já lhe dá o direito, pelo menos historicamente, pertencer à história centenária do Sporting. Tudo isto parece que é indiferente para a Associação Nacional de Treinadores. Não olham para o talento, olham para uma burocracia que se vai lá entender o porquê dela e o porquê de não facilitar o acesso e não facilitar a vida aos seus próprios associados. Eu volto a dizer, isto é a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, não é a Associação de Treinadores do nível 1, do nível 2, do nível 3, 4 ou 5. É de todos. E por isso acho que o grande combate aqui destas associações tem a ver, deveria ser em prol dos seus associados e não contra os seus associados e muito menos contra um dos mais talentosos dos seus associados. Muito bem, eu pedi, entretanto, que puséssemos no ar então o quadro que estávamos a ver há pouco e que tem a composição dos órgãos sociais desta Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que acaba então por apresentar esta queixa e que acaba por desencadear todo este processo. Temos aqui algumas figuras, Miguel, que são conhecidas da generalidade das pessoas e do desporto nacional, no fundo. Na mesa da Assembleia Geral e no Conselho Fiscal temos 2 ex-treinadores do Benfica. Estas pessoas participaram, no fundo, nesta decisão, não é? Não sei. Sendo que há aqui que fazer uma ressalva, porque deixa-me só fazer essa ressalva, porque Carlos Lopes Diniz, que aparece aqui também na composição destes órgãos sociais, enquanto vice-presidente, já não faz parte desta lista, ainda que ela esteja e que se apresenta assim no site da Associação Nacional de Treinadores, tal e qual como estamos a ver neste momento. A verdade é que apresentou demissão no passado mês de fevereiro, dia 12 de fevereiro, e portanto já não faz parte destes corpos sociais.
Sim, mas qual era a pergunta? Dizia que, no fundo, estas pessoas participaram desta decisão. Acredito que não tenham sido todas e não sei exatamente qual destes órgãos terá o poder para fazer a queixa em questão. Sei que há representantes da própria associação e esses, pelo menos, deveriam prestar contas. E já que são tão lestes a comentar todos estes assuntos, e lembro-me que já o foram, quando inclusivamente o Ruben Amorim chegou ao Sporting, faz-me alguma confusão que agora se remetam a um silêncio estratégico numa altura que merecia pelo menos o esclarecimento de alguns destes pontos por parte da própria Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Manuel Fernandes, como é que vê e como é que viu, assim que soube também desta notícia, todo este processo e esta queixa que pode aqui, este processo que pode aqui, segundo também foi avançado, desencadear um castigo a Ruben Amorim, enquanto adepto do Sporting, enquanto antigo jogador, como é que olha para este caso? Boa noite, André, boa noite a todos aí e boa noite aos sportinguistas lá em casa. André, o Miguel disse praticamente tudo aquilo que eu também tinha para dizer, mas há coisas que me dá vontade de rir. A Associação de Treinadores dá a ideia de que só representa os treinadores de quarto nível, os outros não os representa. E há muitos com muito mais dificuldades que também pertencem à Associação de Treinadores. Felizmente aos 60 anos deixei de treinar e ainda comecei a pensar se haveria de pagar, se não haveria de pagar, mas depois tomei a decisão e não pago, não quero saber mais da Associação Nacional de Treinadores. E nem sabia quem é os órgãos, nem sabia qual era nenhum órgão até tenho amigos que nem sabia que eles pertenciam à Associação Nacional de Treinadores, para ver o que é que eu ligo a isso. Mas dizer que eu não acredito que essa decisão fosse colegial. Eu acredito que fosse de uma ou duas ou três pessoas. Eu não acredito que, até porque eu conheço pelo menos 4 pessoas de que eu sou muito amigo e que gosto muito. O Tony, por exemplo, apesar de ser benfiquista, não acredito que ele tomasse uma decisão dessas. O Vítor Manuel, apesar de ter o filho no Porto, também não acredito que tomasse uma posição destas. O Bernardino Pedroto, uma pessoa minha amiga também, não acredito. E o Aparício, que jogou comigo no Vitória, que também pertence aí, que eu nem sabia que ele pertencia à Associação Nacional de Treinadores, também não acredito que ele tomasse uma decisão a favor desta situação. E, portanto, vamos aguardar. Querem destabilizar o Sporting. Eu penso que há uma nítida intenção de destabilizar o grupo, mas o grupo está tão unido, tão coeso, tão amigo, que é muito difícil perturbar a mente deles. E, portanto, vamos passar ao lado disto tudo, isto vai se resolver naturalmente, e eu acho que foi mais uma acha para a fogueira para ver se o Sporting ceda mentalmente, e o que não irá acontecer com toda a certeza. Está-me a ouvir? Manel, ouve-me bem? Sim. Olha, já agora sabe outra coisa que me fez um bocadinho de confusão. Nestas alturas, eu acho normal quando vemos um de nós atacado, ou seja, quando os treinadores veem outro treinador atacado, ainda para mais com esta acusação completamente disparatada, acharia normal que uns e outros dessem a sua opinião sobre este caso e que, pelo menos, demonstrassem alguma solidariedade com um colega de profissão. E faz-me alguma confusão que, até ao momento, posso estar a ser injusto com alguém, posso não ter visto, mas não vi, pelo menos, alguém com força ter feito esse comentário e deixa-me um pouco desgostoso pela classe em si, que não veja este tipo de entreajuda entre colegas de profissão, porque, no fundo, a sanção que está aqui em causa é tentar impedir que o Ruben Amorim treine em Portugal no mínimo de 1 ano até 6 anos. Eu acho que as pessoas têm que perceber a dimensão do castigo ou do possível castigo que estava aqui em causa, que é essa barbaridade, e por isso faz um bocadinho confusão que outros treinadores não tenham vindo a terreiro defender um colega de profissão. Era só esse pequeno à parte perante o que o Manel tinha dito. Muito bem, ainda a propósito de Ruben Amorim, falamos agora da renovação de contrato anunciada na última semana com o jovem técnico, renovação até 2024, e no dia da renovação Ruben Amorim mostrou-se extremamente feliz com esta nova experiência em Alvalade, onde se sente verdadeiramente em casa.
Agora temos mais certezas, sabemos melhor o caminho que temos que percorrer, temos muito para fazer, daí assinar mais anos. Sinto-me em casa, sempre o disse, já é diferente, já é a minha casa. Na altura estava a tornar-se a minha casa, era tudo um pouco estranho, agora claramente estou mais tranquilo. Acho que as pessoas também pensariam o contrário, mas a verdade é que sinto-me mais pressionado agora, a exigência é muito maior, mas também estou mais confiante, estou mais experiente. Foi um ano de muito trabalho e de muito sacrifício de toda a gente. Frederico Varandas garantiu que existe uma sintonia perfeita entre o presidente do Sporting, o diretor desportivo e o treinador. O treinador Ruben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem com princípios. E estas qualidades para nós são muito importantes, ainda mais quando é um treinador que lida com jovens. Por isso, é um dia muito feliz para o Sporting, pois estou convicto que é o homem certo para continuar enquanto treinador, para fazer este clube crescer e ser cada vez mais competitivo. Miguel, e pegando aqui nestes elogios do presidente Frederico Varandas, esta renovação é a garantia final, digamos assim, se é que era preciso, que Ruben Amorim é o treinador do projeto, o treinador certo para o projeto desportivo do Sporting? Eu acho que não é preciso sermos tão dramáticos. acho que essa... Ele já tinha um contrato longo, não é? Já tinha um contrato longo e lembro-me, inclusivamente, logo nos primeiros dias do Ruben Amorim, quando ele foi apresentado, ou até quando estava para ser apresentado, que isso me foi explicado pelo presidente do Sporting, ou seja, que uma estrutura do futebol é uma coisa complexa e, de facto, há uma peça fundamental para essa estrutura. O próprio Ruben definiu-se assim mesmo na conferência de imprensa, dizendo que ele é mais uma peça nesta engrenagem, mas eu tive a oportunidade de falar com o Presidente na altura e dele me explicar o essencial, que era esta escolha ser uma escolha acertada, que tudo o resto poderia estar bem, se o treinador não estivesse, a estrutura não poderia dar tudo aquilo que consegue dar. E esta renovação também foi feita um ano depois do Ruben Amorim chegar ao Sporting, e eu acho que nunca é tarde para recordarmos as barbaridades que foram ditas na altura. Inclusivamente eu tive a oportunidade de ver um vídeo esta semana, que aconselho as pessoas, se quiserem rir um pouco e procurarem no YouTube, que tem um senhor chamado Tiago Almeida, que fez uma declaração de amor ao Ruben Amorim, fazendo um vídeo muito longo com vários casos, e não deixa de ser interessante nós nos lembrarmos as coisas que foram ditas nessa altura sobre o presidente do Sporting, sobre a estrutura do Sporting e sobre o próprio Ruben Amorim. Um ano depois, como a história mudou, e eu acho que a celebração da continuidade do Ruben Amorim foi uma mensagem forte do presidente para dizer: meus senhores, esta é a pessoa certa, temos uma boa estrutura, estamos a trabalhar bem e temos de estar cada vez mais unidos para que estas forças fora do campo não permitimos que elas continuem a tentar estrangular o Sporting como têm feito nos últimos anos. E mais uma vez, o timing aqui desta decisão do anúncio da renovação é para dar confiança, tranquilidade ao treinador, para dar a confiança e também tranquilidade aos adeptos. Ainda há pouco falávamos aqui sobre o alegado interesse de grandes clubes internacionais em Ruben Amorim. É, no fundo, uma mensagem de confiança num momento importante da temporada? Sim, é um 3 em 1, porque acaba por dar... reforça ao treinador a confiança depositada nele e reforça também aos nossos adeptos, pelo menos descansa-os com essas possíveis investidas nacionais ou internacionais pela qualidade do próprio Ruben Amorim, e por isso acho que, reforçando essas duas posições, obviamente quem sairá mais reforçado no futuro é o projeto esportivo do Sporting Clube Portugal. Por tudo o que tem feito, e só mesmo para terminar este tema, Miguel, se nos lembrarmos e se nos reportarmos então ao dia da apresentação de Ruben Amorim, tudo o que foi dito naquele dia, quer pelo Presidente, quer pelo treinador, está a ser cumprido. A aposta na formação, o trabalho que ia ser feito, a reconfiguração completa do plantel do Sporting, da temporada passada para esta, tudo isso foi feito
no espaço de um ano. O Ruben Amorim, portanto, já leva um ano como treinador do Sporting. Foi feito e foi bem feito, pelo menos até ao momento poderemos dizer que as coisas foram bem feitas, foram pensadas, houve uma comunicação, enfim, que eu já lhe chamei do nosso tridente atual, que é composto pelo Presidente, pelo Hugo Viana e pelo Ruben Amorim, e ter essas três entidades em sintonia permite-nos, de facto, trabalhar de outra maneira e fazer aquela aposta que todos os sportinguistas desejam há anos e anos, que é ver os jogadores da sua formação, jogadores que são do Sporting desde pequeninos e que, passados os 8 anos do Sporting, conseguem chegar à equipa principal. E obviamente, que nada disto seria possível sem todos os outros jogadores do plantel que lá estão, que não vêm da formação, mas é essa mistura que todos os sportinguistas querem ver, ou seja, contratações pontuais de qualidade que acrescentam de facto qualidade ao plantel e jovens da formação que venham para o campo com a tal alegria e com a tal irreverência que o treinador tem falado e que tem sido tão importante para os resultados que temos conseguido até ao momento. Manuel Fernandes, e pergunto-lhe se também tem esta percepção de que os adeptos do Sporting, no fundo, também têm esta consciência, ou seja, de que tudo o que foi dito desde o início deste projeto está a ser cumprido sem que seja desviado esse percurso 1 milímetro, ou seja, a aposta na formação que sempre se disse que ia ser feita, a reconfiguração da academia, a aposta e o investimento num treinador que também seguiria essa aposta, tudo isso está a ser cumprido. Tem a percepção de que os adeptos do Sporting também têm, no fundo, essa consciência, que há aqui um rumo que não deixa de ter uma coerência, digamos assim? Eu penso que hoje estão um pouco já mais conscientes disso mesmo. Não quer dizer que sejam todos. Naturalmente que irá haver sempre uma oposição, mas a oposição neste momento é muito menor do que era há um ano atrás ou no início do mandato desta direção. Agora, aquilo que o Miguel diz é uma realidade. De facto, o Sporting hoje trabalha ao som de 3 pessoas, neste momento, no futebol, eu estou a falar no futebol. São 3 pessoas que blindaram totalmente tudo o que é feito a longo prazo. Há coisas feitas a longo prazo. Naturalmente que há sempre, quando é para fazer uma aquisição, não é só um que decide, tentam conjugar as coisas para chegar a um acordo e depois tem o problema dos scoutings também, e tudo isto envolvido é que faz a certeza de que o jogador se enquadra no perfil do modelo de jogo que Ruben Amorim quer. Portanto, Ruben Amorim terá sempre uma palavra importantíssima, porque ele é o treinador, é ele que escolheu um modelo de jogo para implementar na nossa equipa durante alguns anos, e pelo menos durante os anos do contrato dele e no mandato de Frederico Varandas, e portanto os resultados assim o dizem, que esta direção tem feito um trabalho extraordinário, possivelmente nos primeiros meses da vivência desta direção, se calhar também se cometeu um erro ou outro, mas naturalmente que vai-se aprendendo muitas vezes que não se pode contratar muitas vezes jogadores sem ter o perfil ideal para o modelo de jogo do treinador, e neste momento isso é feito com cabeça, é feito com muita qualidade, e de facto esta direção tem feito um trabalho extraordinário. E eu acho que a continuar assim, esta direção tem o apoio da maioria dos sócios, de uma grande maioria dos sócios, e muito mais do que tinha. Não quer dizer que não haja sempre um ou outro que não goste, mas isso faz parte também disto tudo. Agora, se o Sporting este ano conseguir aquilo que todos nós pretendemos, a manter esta vivacidade, jogar com a formação do Sporting, que é o único clube que joga com a formação, somos nós. O Sporting tem no seu plantel jogadores a jogar na equipa principal que são da nossa formação. E não é não é 2, não são 2, não são 3, são muito mais. Os 20 jogadores que vão ser escolhidos semanalmente são muito, aí 40% ou 50% são da nossa formação. E isso é extremamente importante. E depois as aquisições
foram feitas cirurgicamente para aquela que o treinador pretendia. E é isso que tem que se fazer para a próxima época e nas próximas épocas, e o Sporting pode tomar novamente a hegemonia do futebol. Contratações cirúrgicas, aposta na formação, elementos presentes na última vitória dos Leões sobre o Santa Clara, que permitiu ao Sporting seguir firme na liderança da classificação. Vamos olhar para os melhores momentos da partida, desde logo os golos. O primeiro, marcado pelo Sporting, aos 22 minutos, passe de Bruno Tabata, e o melhor marcador do campeonato a assinar o 15º golo da temporada, Pedro Gonçalves, a inaugurar o marcador frente ao Santa Clara. O Sporting vencia por 1-0. Grande jogada, grande lance de Bruno Tabata, assistência para a finalização de Pedro Gonçalves. Depois, aos 84 minutos, balde de água fria em Alvalade. O empate por parte do Santa Clara. Rui Costa marcou, mas, como o Sporting já nos habituou, este Sporting de Ruben Amorim, acreditar até ao fim, foi isso que aconteceu. A bola segurou para João Mário, assistência para a finalização do sempre decisivo esta temporada, Sebastián Coates, o capitão do Sporting, a subir à área adversária e aí a garantir 3 pontos preciosos, mais um triunfo emocionante dos Leões de Ruben Amorim no campeonato. Miguel, já passaram alguns dias, mas eu imagino que ainda tenhas bem presente toda esta emoção que foi o jogo com Santa Clara. Foi sofrer, mas sobretudo acreditar até ao fim, não é? É esse o segredo desta equipa? É sim, senhor. Diria que sim, e a mim deu uma dor de garganta no fim de semana todo, porque aos 93 minutos o PR saiu de tal forma que confesso, fiquei rouco durante todo o fim de semana. Mas eu acho que há aqui uma coisa que eu gostava de realçar mais uma vez, que tem a ver com um facto que eu acho quase extraordinário, que eu cheguei a casa a seguir ao jogo e fui fazer o zapping normal, ver comentadores a falar sobre a exibição do Sporting, etc. E quem os ouvisse falar parecia que o Sporting, enfim, que tem sido uma questão de sorte praticamente tudo aquilo que temos conseguido. E vi pouco valorizar-se dois factos. É que falou-se muito de um recorde, que tem a ver com o recorde da invencibilidade, ou seja, o Sporting nunca antes tinha conseguido, em todos os jogos do campeonato feitos até hoje, estar 22 jogos na mesma época sem perder um jogo. Esse recorde já ninguém tira esta equipa? Esse recorde, esta equipa, já ninguém o tira e que é extraordinário só por si. Mas não foi o único recorde que o Sporting conseguiu nessa noite. Nós conseguimos igualar um feito, eu vou buscar aqui nas minhas notas, de 1946-47, que no fundo tem a ver com o melhor aproveitamento pontual de sempre feito pelo Sporting à 22ª jornada. Os números equiparam, não sou eu que estou a fazer, são os números que equiparam o feito que esta equipa conseguiu ao feito dos 5 violinos. Isto para se ter uma dimensão daquilo que foi conseguido ao fim de 22 jornadas por uma equipa composta, como temos dito aqui variadíssimas vezes, composta, e quando digo composta, é que tem a titulares jogadores júniores, jogadores de formação, sub-23, enfim, e obviamente jogadores experientes, e é a tal mescla que faz a qualidade da nossa equipa. Mas com todos estes pormenores, com tudo aquilo que foi dito sobre o Sporting, sobre a qualidade do plantel do Sporting, especialmente se comparado com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica, é de facto extraordinário o que já se conseguiu à 22ª jornada. O futebol também tem este caráter de injustiça que é, por muito extraordinário que seja, e é, de facto, em 114 anos de história, nunca antes o Sporting tinha conseguido aquilo que esta equipa conseguiu. É um dos melhores Sportings de sempre. Mesmo assim, sabemos todos, e todos estamos conscientes, que continuam a faltar 12 jogos, que ainda há muitos jogos em disputa e que é necessária toda a concentração e toda a humildade para encarar este último terço do campeonato. A grande época que está a ser protagonizada pelos Leões de Ruben Amorim. A grande época também por parte de outras equipas, é o caso da equipa de voleibol, sobre o qual vamos falar mais à frente. Em Santo Tirso, para o voleibol do Sporting, os Leões de Gersinho conquistaram a Taça de Portugal ao Benfica, 26 anos depois da última conquista.
Para já, nas modalidades, começamos pelo atletismo, porque este fim de semana foi de títulos de medalhas, títulos europeus para os atletas do Sporting. Miguel, Oriol Dongmo, medalha de ouro no lançamento do peso, Patrícia Mamona, medalha de ouro no triplo salto nestes europeus, no europeu de pista coberta que decorreu na Polónia. É uma aposta ganha, começando aqui pela Oriol Dongmo, porque é uma aposta do Sporting. É uma aposta ganha do Sporting, esta atleta que se vai afirmando cada vez mais. Acho que é do Sporting e da própria vida, porque conhecendo e sabendo minimamente a história de superação da atleta, enfim, alguém que emigrou, alguém que chegou a Portugal sem nada, alguém que foi mãe passado um ano, alguém que entretanto já conseguiu superar-se a si própria 5 vezes com 5 recordes nacionais e agora com esta medalha de ouro é de facto uma atleta extraordinária e uma atleta de exceção. A nossa outra medalha de ouro foi conseguida pela Patrícia Mamona, que mais uma vez bateu, quando digo mais uma vez, porque o recorde nacional de triplo salto em pista coberta já era seu e por isso mais uma vez conseguiu também superar-se ela própria e bater o seu próprio recorde em pista coberta por 13 centímetros, o que não deixa de ser significativo e não deixa de ser extraordinário, ainda para mais se tivermos a consciência que estamos a falar de uma atleta que foi afetada pela Covid-19 em janeiro. E por isso, com todos esses pormenores, acho que de facto temos atletas de exceção, e isso é o Sporting e é isso que nós gostamos. O que me espanta já um bocadinho é ver depois, perante este sucesso e perante o sucesso internacional dos nossos atletas, que tenhamos uma classe política que é muito rápida a bater palmas, a elogiar, a tirar a fotografia, mas temos que ter a consciência que clubes como o Sporting não são clubes exclusivos de futebol, são forças desportivas do país e custa-me um bocadinho que a indústria e que o setor todo do desporto continue sem qualquer tipo de apoio por parte dos nossos governantes numa altura de pandemia. É de facto pena que o Governo não olhe para este setor ou que olhe apenas para este setor nesta altura de vitórias e medalhas de ouro em campeonatos da Europa e que não o faça de forma estruturada e de forma estratégica para em conjunto combatermos esta pandemia. Até porque, apesar deste tempo difícil para o desporto, para o Sporting também, e lá está quando se fala do alegado desinvestimento do Sporting nas modalidades, a verdade é que estes resultados, Miguel, continuam a aparecer. Olhamos, por exemplo, para o voleibol, que acaba então de conquistar a Taça de Portugal 26 anos depois da última conquista. E apesar deste período, de facto, de dificuldades e de não existir o apoio que que todos os clubes, e particularmente aqui no caso do Sporting, precisavam, e por isso também é que continuam a passar por grandes dificuldades ao nível financeiro pelos efeitos da pandemia da Covid-19, continua o clube e as equipas e os atletas a apresentarem resultados, como esta equipa de voleibol. Sim, claro, e não há ninguém dentro do Sporting que tenha um prazer meio sádico, não é? Agora vou tirar dinheiro. A coisa não é bem isso. Nós estamos a tentar que o clube seja um clube sustentável e que seja um clube com futuro e que seja um clube onde se consiga descer o passivo, onde se tenha metas reais, financeiras, que se consiga finalmente tornar o clube num clube de futuro e num clube sustentável. E por isso a tentação, obviamente, para qualquer... Vamos começar para qualquer pessoa, para não acharem que estou a falar de alguém em particular, é sempre, enfim, pensa sempre, não é? Vou investir muito e daí vou retirar muito. A história tem-nos dito que não é bem assim e que não é assim tão linear. E se o fosse tão linear, vamos começar até, por exemplo, dos internacionais, o Manchester City e o Paris Saint-Germain não faziam outra coisa do que ganhar a Liga dos Campeões e não é isso que se passa. E relativamente às nossas modalidades, e acho que devemos dar aqui uma palavra também ao extraordinário trabalho que o Gersinho tem feito com esta equipa de voleibol, porque ele, no fundo, aprendeu o que é sentir o Sporting, aprendeu o que é gostar do Sporting e compreendeu também uma coisa fundamental, que é possível fazer mais com menos. É possível nós apostarmos na formação, é possível criarmos um projeto esportivo sustentável e de futuro e acho que o caminho tem que ser esse. Nós não podemos cair na tentação do dinheiro e pensarmos só em dinheiro, ainda para mais quando não temos muito, e achar que isso é a resolução para todos os problemas. E quando existe uma pandemia também, não é? E quando existe uma pandemia, e mesmo que a recuperação da própria pandemia
ainda é algo duvidoso ou algo que ainda não é completamente claro e transparente para todos nós, porque ainda não conseguimos fazer essa futurologia. E por isso, obviamente, que devemos estar a tentar controlar os custos, controlar as despesas o mais possível e fazer, de facto, esta aposta transversal ao clube. Isto não é uma coisa do futebol, esta conversa não é uma coisa do futebol, é uma conversa transversal a todo o clube, ou seja, de sermos um clube que aposta na formação, que dá muito apoio aos atletas nacionais e, obviamente, depois faz as tais contratações estratégicas quando precisa de fazer, mas que, como digo, um clube formador como o Sporting tem que ter essa preocupação não apenas no futebol, mas em todas as outras modalidades, obviamente. Um clube formador, um clube com história, um clube com símbolos, como Maria José Valério, faleceu na semana que passou. O Sporting, como não poderia deixar de ser, fez diversas homenagens, inclusive no dia das cerimónias fúnebres, e fica aqui, Miguel, a despedida a uma das figuras emblemáticas do clube, a voz da marcha Sporting, que precisamente também por isso, de alguma forma, fica imortalizada, porque a marcha vai continuar a cantar-se no estádio José Alvalade e no pavilhão João Rocha. Acho que disseste tudo. No fundo, o Sporting perdeu um dos seus símbolos, mas a Maria José Valério continuará viva, direi eu, na nossa memória coletiva, obviamente. O Sporting fez várias homenagens durante estes dias. Eu tive a sorte de ter a minha despedida pessoal, ou seja, de estar ainda no estádio quando, acho que foi o momento, inclusivamente, que a Sporting TV gravou, que foi, que nós fizemos isso em mais do que um dia, por isso agora não me lembro exatamente se foi na quinta ou na quarta-feira, mas que foi à nossa hora mítica, não é? Às 19h06, ter tocado a marcha do Sporting com o estádio vazio e com o estádio às escuras e confesso, até pela própria natureza da marcha, eu não estava à espera que fosse um momento emocionante, digamos assim, mas de facto, dadas as circunstâncias, acredito que tanto foi para mim, que tive a sorte de ter esse momento presencial, como vi vários adeptos e sócios contentes por o clube ter partilhado parte dessas imagens depois nas redes sociais e deles, através dessas imagens, também terem conseguido fazer a despedida da Maria José Valério. Ficou a despedida à voz da marcha Sporting Maria José Valério. Como sempre, neste Raio X Sporting temos espaço para a análise desportiva e também tática dos jogos do Sporting. Começamos aqui pelo Sporting Santa Clara. Vou para já ao Manuel Fernandes. Manuel, para aqui para uma apreciação rápida, desde que foi um jogo em que o Sporting acabou por ser feliz. Não foi, de facto, a melhor exibição da temporada. Ruben Amorim admitiu, mas valeu este coração da equipa a permitir mais 3 pontos fundamentais, como vão ser todos até ao final. É um facto, é verdade. O Sporting não fez a exibição que nos habituou desde o princípio da época. O Ruben Amorim, inclusivamente, disse que foi uma das piores exibições do Sporting, se não a pior. Agora, um facto é que também se quis dar a entender de que o Sporting foi massacrado pelo Santa Clara, o que não constitui a realidade do jogo. O Sporting foi uma equipa que teve mais bola, jogou com pouca intensidade, como disse o Ruben muito bem. Acho que os jogadores do Sporting, não sei se pensavam que o jogo iria ser fácil, esperaram que as coisas acontecessem e não as procuraram, porque é para ajudar esta equipa procurar desde o primeiro minuto logo, pressionando os adversários e procurar o golo. E aconteceu o golo até na primeira oportunidade que tivemos. Pensaríamos que as coisas iriam ser fáceis, mas o Sporting depois acho que os jogadores os treinadores não mandam fazer isto. Os jogadores no seu subconsciente pensam, vamos segurar aqui o jogo e depois numa oportunidade podemos fazer o 2-0 e o jogo está mais ou menos garantido. Mas quando o resultado é mínimo, principalmente quem está de fora, está sempre a pensar e preocupado que pode acontecer um lance num canto, uma confusão, um golo, e foi o que aconteceu. E, portanto, o Sporting a seguir a esse lance do empate do Santa Clara, e o Santa Clara, taticamente, jogou perfeito, não arriscou. O Santa Clara, durante o jogo todo, não teve uma oportunidade. Portanto, isto é sinónimo que, defensivamente, o Sporting esteve muito bem. E já agora, a propósito disso, Manuel, deixa-me só questioná-lo, porque
apesar do próprio Rubén Amorim ter admitido isso, a verdade é que há um dado interessante, que é, em todos os jogos dos três grandes frente ao Santa Clara, o Sporting foi aquele que conseguiu, de alguma forma, ferir e criar mais oportunidades à formação açoriana, o que prova que, de facto, o Santa Clara está a fazer uma grande temporada e que é uma das equipas mais difíceis de bater no campeonato. Sempre, principalmente fora de casa. Fora de casa o Santa Clara tem mais pontos do que em casa. E isso, portanto, é uma forma de jogar do Santa Clara que lhe permite isso. E tem complicado não só ao Sporting, mas tem complicado a outros adversários. Inclusivamente ganham em Braga na segunda jornada. Portanto, agora, depois do gol, houve uma reação positiva à entrada de Giovanni Cabral. E a jogada do gol, antes do gol, o Giovanni pode fazer o gol. Se ele ataca a bola de cabeça, faria o gol com toda a certeza. Ele não esperava que a bola sobrevoasse e quis meter a bola com o peito ou com a coxa. Foi ali muito atabalhoado. Agora, o Sporting acreditou que podia chegar ao gol e quando chega ao gol naquela altura, os jogadores, aquela jogada do último gol é uma coisa diabólica, André. Para já o Giovanni pega na bola do meio campo, faz uma rotação e dá a bola na esquerda no Nuno Santos. Aquele cruzamento do Nuno Santos é sobrevoar toda a defesa e o mais difícil de tudo foi, de facto, a dificuldade do controle de bola do João Mário, e ele conseguiu fazê-la com uma mestria extraordinária. É muito difícil, eu que andei lá dentro, sei que aquilo é muito difícil dominar aquela bola como ela vinha, que vinha com muita força. E ele dominou, a bola ficou ali à mercê, e depois sabia, só tinha duas hipóteses, ou rematava de ângulo difícil à baliza, ou cruzava tenso, que a bola podia bater num jogador, ou aparecer no nosso, e fazer gol. E foi o que aconteceu. Aquilo é uma cabeçada, e depois o nosso capitão faz um gol de... Ele vibrou como eu nunca o tinha visto vibrar num gol. Ele ficou feliz por o gol que marcou, e ele ter sido, de facto, o esteio desta equipa. Ele tem carregado a nossa equipa e os jogadores que jogam com ele devem ter um orgulho muito grande ter um capitão destes dentro do campo. E o Manuel Fernandes, que eu não sei se é o fã número 1, mas anda lá perto de Sebastián Coates, também tenho certeza que ficou muito feliz com este gol do capitão do Sporting. E por falar em Coates, João, vamos então à análise tática de hoje, e hoje centramos precisamente na exibição do capitão do Sporting, que foi determinante para este triunfo. Começamos aqui por olhar para os números da exibição de Coates. Boa noite, André, aos meus colegas da Sporting TV, todos os telespectadores. Sim, Sebastián Coates tem que ser chamada aqui à razão, digamos, porque ele é realmente a razão do facto do Sporting ter tido uma organização defensiva com uma enorme qualidade. Os dados estatísticos não mentem deste jogo, foram dados muito positivos. Sebastián Coates foi provavelmente, na minha ótica, dos melhores jogadores em campos e dos melhores jogadores a defender e também a lançar no ataque. Este é um dos momentos. Sebastián Coates é um jogador que joga à central e o Sporting muitas vezes, quando não consegue construir curto, Sebastián Coates resolve, não só Sebastián Coates, como também Neto, Gonçalo Inácio, Masferal, mas neste caso eu queria chamar a atenção de Sebastián Coates como sendo aquele jogador que muitas vezes resolve problemas de pressão, resolve problemas em que a equipa não tem solução, como foi aqui o caso de Palhinha, e encontra aqui o espaço em Mateus Nunes e lança a bola rápido, criando uma situação de perigo, ou seja, a bola a ser passada por cima e ser colocada no corredor faz com que a primeira linha de defesa da equipa do Santa Clara e mesmo a linha média do meio campo seja imediatamente ultrapassada e que a linha defensiva tenha que fazer esse sprint de cerca de 30 a 35 metros. Portanto, são aqui logo estes movimentos, e isto provoca logo imediatamente aquele grande movimento do Seba Coates, aquele passe que acabou por desenvolver. Depois, temos também ainda a capacidade de Sebastián Coates defender, e eu escolhi aqui um momento num canto em que ele teve particularmente bem. Durante a partida, Sebastián Coates organiza bem a linha defensiva, consegue jogar muitas vezes a bola, passos curtos com os seus jogadores, consegue ser o jogador que faz as dobras muitas vezes ao Fedal, ao Gonçalo Inácio, ao Neto, muitas vezes também aos laterais quando sobem, mas nos cantos e nas bolas paradas o Coates tem tido um momento muito determinante do ponto de vista defensivo. Olhamos muitas vezes para a parte ofensiva, mas não olhamos tanto para a parte defensiva. Este livro foi muito bem colocado
numa zona muito perigosa onde Adane não sabe se vai sair à bola ou se vai ficar na baliza, porque é uma zona muito perigosa. Nas costas de Coates nós vemos 2 jogadores do Santa Clara. Se Coates não faz este corte, ficavam 2 jogadores na cara do Santa Clara. É aqui, é neste momento, nos momentos das bolas paradas, que as equipas têm que ter uma máxima concentração. E é aqui que os grandes jogadores se revelam. Sebastião Coates tinha a perfeita noção de que se a bola passasse, ficavam 2 jogadores nas suas costas livres. E vemos, e o corte é fantástico. Este é um dos exemplos de uma das interseções que Sebastião Coates fez hoje. Portanto, eu quis mostrar aqui 2 dados, ou 2 ações de Sebastião Coates na partida, até porque estamos muito frescos com aquilo que é a capacidade de circulação de bola de Sebastião Coates durante a partida, ou seja, os centrais muitas vezes são chamados e Sebastião Coates é que pauta geralmente para onde é que a bola vai sair, sai para um dos corredores, sai para o médio centro, e muitas vezes também é Sebastião Coates, como vimos no primeiro lance, que faz o passe quebrando logo linhas e colocando a bola longa numa zona onde é mais fácil, mais próxima da baliza e mais fácil de criação de golo. Mas muitas vezes não olhamos para a parte defensiva. Coates é um jogador que lidera muito bem a linha defensiva, consegue organizar, eu já falei disto noutros programas, mas nunca tinha falado do ponto de vista das bolas paradas. Este exemplo que eu dei poderia ter dado mais ao longo das várias partidas. Hoje escolhi este exemplo porque Sebastião Coates tem estado sempre muito atento e é dos jogadores mais importantes do ponto de vista das bolas paradas defensivas. Não só porque organiza a equipa, não só porque mantém os atletas atentos e quem tiver o volume ligado vê que sempre Coates de vez em quando dá algumas orientações, e depois porque é um jogador extremamente atento que não perde ou raramente perde uma bola num duelo aéreo que ganha. Geralmente nas bolas paradas, mas também eu espero que os telespectadores tenham essa oportunidade, os adeptos do Sporting, de ver que muitas vezes bolas que são pontapés de baliza, pontapés lançados em profundidade, é o Seba Coates que vai buscar o jogador em velocidade, ganha a posição e muitas vezes é o Seba Coates que cabeceia a bola, não livrando a bola de qualquer forma, mas cabeceia a bola diretamente para um colega de equipa. Portanto, já este golo fez-me hoje, e eu não gosto muito de particularizar os jogadores, apesar de já ter feito em alguns programas, já falei muitas vezes da linha defensiva, mas desta vez Seba Coates, como teve uma preponderância tão grande no jogo do Sporting, até, não só pelo golo, mas por tudo o que fez durante toda a partida, tive que nomeá-lo o homem do jogo, onde o golo foi só uma confirmação de todas as ações positivas que ele teve. Ele teve muitas ações positivas durante a partida, do ponto de vista de 1 contra 1, do desarme, de interseção, de posicionamento, orientação da linha defensiva e dos seus colegas. Sem esquecer que Gonçalo Inácio é o primeiro ano de sénior e Nuno Mendes ainda é júnior. E parece que não. Ter um jogador como Coates, com a experiência dele, a organizar a linha defensiva e os jogadores, ajuda muito bem, mesmo. João. E é uma sorte termos uma sorte, não só para nós, mas também para o Sebastião Coates, de contarmos com um jogador com esta qualidade. Obrigado, João, pela tua análise. Vamos agora à análise ao trabalho da equipa de arbitragem. Manuel Oliveira foi o árbitro que dirigiu este Sporting Santa Clara. Vamos com o Pedro Azevedo perceber de que forma é que saiu neste encontro com a formação açoriana. Pedro, começamos por um lance aos 45 minutos, ao primeiro minuto, aliás, do tempo de compensação da primeira parte, um possível penalti a favor do Sporting. Há falta de Mansur sobre Bruno Tabata ou não? Portanto, trata-se de um ataque do Sporting pelo lado direito, com o Mansur em disputa com o Tabata, que o Tabata conduz a bola, acaba por cair. Após rever o lance algumas vezes, creio que na corrida Tabata acaba por tropeçar no pé de Mansur. Portanto, lance sem infração, perto da linha da área de penalti, portanto seria fora. Mas não há qualquer infração, na minha decisão, na minha opinião, decisão correta da equipa de arbitragem ao deixar prosseguir. Aos 51 minutos, o Santa Clara reclama uma alegada abordagem não legal, digamos assim, de Gonçalo Inácio, que poderia ter motivado um pontapé de penalti a favor da formação açoriana. Há de facto motivos para a marcação desse pontapé de penalti, ou acaba por ser um lance legal do jovem defesa central do Sporting? É um lance legal, portanto o pontapé de canto executado por Rui Costa. O Gonçalo Inácio intercepta a bola e é possível ver que o faz com a cara, tanto que ele fica no chão, entretanto, a queixar-se, mas, portanto, o árbitro decidiu bem ao assinalar pontapé de canto, pois não há nenhuma infração no lance.
E pouco depois, mais uma vez o mesmo protagonista, não é, Pedro? Portanto, aos 57 minutos, o Santa Clara reclama mais um possível penalti de Gonçalo Inácio. Sim, portanto, novamente Rui Costa a cruzar, Gonçalo Inácio numa posição defensiva, Rui Costa cruza e Gonçalo Inácio, já antecipando um possível cruzamento, coloca as mãos atrás das costas, os braços cruzados, os braços encostados ao corpo. A bola embate de facto num dos braços, mas como disse, o braço está encostado ao corpo, as mãos atrás das costas, numa posição claramente que mostra que não pretende fazer qualquer infração. Portanto, lance bem decidido, não há infração. De referir também que o lance ocorre ligeiramente fora da área de penalti, portanto, havendo eventualmente infração, seria fora. Vamos para mais um penalti. Aos 64 minutos, desta vez um lance com Carlos Júnior, e portanto estaríamos aqui a falar de um penalti a favor do Sporting. Há aqui uma imagem, pelo menos na repetição, fica a dúvida se Mateus Nunes é ou não derrubado. Pedro, qual é que é a análise que fazes deste lance? A minha leitura neste lance é que tanto Mateus Nunes como Carlos Júnior estão focados na bola, a movimentação de ambos acaba por resultar neste contacto. Na minha opinião, é fortuito, sem infração. Portanto, creio que a equipa de arbitragem também fez bem ao decidir deixar prosseguir o jogo. 4 minutos do tempo de compensação, vamos ao golo marcado por Sebastián Coates já no fim, um momento de grande emoção para a equipa de Rubén Amorim, aliás, e pergunto se este golo do Sporting é legal. Sim, é um golo 100% legal. O que poderíamos eventualmente procurar aqui seria a posição de fora de jogo em dois momentos, inicialmente no cruzamento Nuno Santos para João Mário, mas João Mário está em posição legal, e depois no cruzamento João Mário para Coates, que também se encontra atrás do penúltimo defensor e como tal em posição legal, golo bem validado pelo assistente e pelo VAR posteriormente. Tivemos aqui, Pedro, um elevado número de lances que poderiam ser passíveis de redundarem na marcação de pontapés de penalti. Pela análise que tu fizeste, Manuel Oliveira acabou por acertar, na tua opinião, em todos os lances, portanto eu imagino que ele tenha uma nota final positiva neste encontro. Sim, no cômputo geral realizou um trabalho muito positivo. Como vimos, tivemos alguns lances relevantes para decisão. Manuel Oliveira esteve bem em todos, portanto nota 4, uma avaliação bastante positiva da atuação do árbitro. Muito obrigado, Pedro, pela tua análise mais uma vez. Agradeço também ao Manuel Fernandes e ao João Olivença e ao Miguel Braga por terem estado connosco neste Raio-X Sporting mais uma vez à segunda-feira. Terminamos com uma menção àquilo também que tínhamos abordado no arranque deste programa, um ano sobre a ausência de público no estádio José Alvalade, 365 dias sem os melhores adeptos do mundo. Obrigado por ter estado connosco neste Raio-X Sporting.